Fala galera, estamos aqui para dar continuidade à nossa parte 2 no vídeo que envolve o assunto regime jurídico em direito administrativo. Anotou tudo direitinho sobre o regime jurídico? Vamos dar continuidade para a gente ver algumas aplicações práticas do regime jurídico, ok? Vamos continuar? Vamos lá, acompanha comigo. Lembra que eu falei para vocês? O regime jurídico regulamenta as relações da administração pública, podendo existir dois regimes jurídicos. Regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito privado. Sendo que o regime jurídico de direito público é também chamado de regime jurídico administrativo. Preste atenção. Eu preciso analisar, pessoal, o regime jurídico olhando para a estrutura da administração pública. Acompanha comigo. Quando eu estudo a organização da administração pública, eu verifico que a administração pública no nosso país, ela é dividida em duas diferentes espécies, certo? Eu tenho a primeira parte, que é a administração pública direta, certo? Que nós vamos chamar de uma forma mais didática para vocês de medo, certo? Composta pelos municípios, estados, Distrito Federal e a União. E nós temos uma segunda parte, a administração pública indireta. Sendo que essa administração pública indireta, ela é representada pela fase. Fase. Então vejam, eu vejo a administração pública por dois nomes. A administração direta eu chamo de medo, a administração indireta eu chamo de fase. Quem é a fase? Nós temos a fundação pública, nós temos a autarquia, nós temos a sociedade de economia mista e nós temos a empresa pública. Certo? Essa é a estrutura básica, pessoal, da administração pública no nosso país. Acompanha comigo. Aqueles que fazem parte da administração direta, tranquilo, são todos classificados como pessoa jurídica de direito público. Muito bem. São pessoas. Veja, eu estou falando pessoas, eu não estou falando de regime. São coisas diferentes. Professor, quando eu olho para a administração indireta, eu tenho que tomar cuidado numa coisa. Vamos lá. A fundação, ela pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Vamos abreviar aqui, fica mais fácil. Mas ela também pode ser uma pessoa jurídica de direito público. Perfeito. Professor, a autarquia é sempre uma pessoa jurídica de direito público. Muito bem. A sociedade e a empresa, as duas não tem diferença nesse caso, elas duas são classificadas como pessoas jurídicas de direito privado. Muito bem. Vejam, eu estou classificando primeiro a administração pública de acordo com sua personalidade. Eu tenho a administração direta como pessoa de direito público, eu tenho a indireta composta por pessoa de direito público, mas também por pessoas de direito privado. Preste atenção. A administração direta, pessoal, como regra, a administração direta, ela é prestadora de serviço público. Prestadora de serviço público. Lembra que eu havia falado a vocês que o regime jurídico que regula as relações da administração pública ele não é usado de forma única? Sempre será usado os dois regimes, um como regra e outro como exceção? Olha para cá. Quando eu tiver na administração pública direta, que ela é pessoa jurídica de direito público, prestadora de serviço público, isso é importante, prestadora de serviço público, ela como regra, vai adotar o regime jurídico de direito público. Direito público. Mas lembra, eu vou adotar como exceção, de forma excepcional, vou virar para cá, fica mais fácil, como exceção, eu posso usar o regime jurídico de direito privado. Perfeito.
Professor, e como é que funciona na fundação, autarquia, sociedade e empresa? Vamos aprender a regra, tudo bem? Dentro da fundação e da autarquia, pessoal, seja ela de direito público ou de direito privado, todas elas são prestadoras de serviço público. Prestadoras de serviço público. Então, professor, se elas prestam serviços públicos, como é que funciona? Vai ser igual à administração direta. Eu vou usar como regra, nós vamos ter o regime jurídico administrativo. Lembra, para a gente não errar isso na hora da prova, o regime jurídico administrativo é também chamado de regime jurídico de direito público. E como exceção, nós vamos utilizar o regime jurídico de direito privado. Muito bem, de direito privado. Vejam, na fundação e na autarquia, eu vou aplicar como regra elas duas as mesmas características da administração direta, no que se relaciona ao seu regime jurídico. Em regra, todas são regime jurídico administrativo ou de direito público. Tranquilo até aqui? Agora, professor, e quando eu falo de sociedade, economia mista, empresa pública? Aqui, pessoal, nós temos que ter um cuidado. Muito cuidado. Por quê, professor? A sociedade, a empresa, ela tem uma característica à parte. Vamos anotar e vamos prestar atenção nisso. Vamos lá, ó. Presta atenção. Vou apagar aqui rapidamente, fica mais fácil. Ó, acompanha. Quando eu falo, pessoal, na sociedade de economia mista e quando eu falo na empresa pública, eu tenho que saber que juntas, elas são chamadas de empresas estatais. Empresas estatais. Tá bom? Eu tenho duas empresas do Estado, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Elas, pessoal, como regra, foram criados pelo direito, pessoal, para explorar uma atividade econômica. Quando elas forem exploradoras de atividade econômica, elas serão regulamentadas pelo regime jurídico de direito privado. Muito bem. Regime jurídico de direito privado. Esse vai ser a regra, mas de forma excepcional, eu vou poder aplicar o regime jurídico de direito público. Muito bem. Vejam, isso é quando ela foi exploradora de uma atividade econômica. Mas, professor, eu já aprendi que a sociedade de economia mista e a empresa pública, de forma excepcional, ela pode ser classificada como prestadora de serviço público. Prestadora de serviço público. Professor, quando ela for prestadora de serviço público, nós vamos inverter. A regra vai ser o regime jurídico de direito público. E, de forma excepcional, o regime jurídico de direito privado. Certo? Vejam, tomem muito cuidado. Vamos voltar um pouco, que está cheio de detalhes agora. Você não pode se perder nesse assunto na hora da sua prova. Vamos voltar para revisar? Acompanha comigo. Professor, o que é regime jurídico? Regime jurídico são as diferentes relações que a administração pública pode possuir ao prestar um serviço público ou explorar uma atividade econômica. Beleza, isso é o regime jurídico. Eu tenho dois regimes. Regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito privado. Quando eu tiver o regime jurídico de direito público, a administração pública tem o poder de império. Ela se impõe. A relação é vertical, vem de cima para baixo. Quando eu tiver no regime jurídico de direito privado, a administração é tratada na horizontal. Ela está no mesmo nível de um particular. Ela não vai ter privilégios. Tranquilo? Agora, professor, como é que eu consigo diferenciar cada um do regime dentro da administração pública? Verifiquem, o regime é a relação, a personalidade é a sua estruturação, são coisas diferentes. Olha, quando eu tiver a administração direta, lembra, MEDO, município, estado, Distrito Federal e União, todos são feitos para ser uma pessoa jurídica de direito
público. Tranquilo até aqui. Pessoa jurídica, direito público, administração pública direta. Perfeito. Eu sou prestador de serviço público. A administração direta é uma prestadora de serviço público. Quando ela presta serviço público, a regra é o regime jurídico de direito público. Mas, de forma excepcional, eu posso ter o regime jurídico de direito privado. Vejam, eu sempre tenho os dois regimes. Um como regra e outro como exceção. Dentro da administração direta, a regra é o direito público e a exceção é o direito privado. Agora acompanha comigo, professor. E na administração indireta? Na administração indireta tem mais detalhes, é esse que é o perigoso. Acompanha. Eu tenho na administração indireta a fase: fundação, autarquia, sociedade e empresa. Beleza. Fundação pode ser de direito público ou direito privado. Autarquia, sempre de direito público. Lembra, a fundação e a autarquia, elas duas são sempre prestadoras de serviço público. Quem presta serviço público adota como regra o regime jurídico administrativo. Lembra, regime jurídico administrativo é também chamado de regime jurídico de direito público. Professor, de forma excepcional, eu vou utilizar o regime jurídico de direito privado. Beleza. Só que quando for sociedade, economia mista e empresa pública, que todas as duas são pessoas jurídicas de direito privado, eu tenho que ter muito cuidado na definição do regime jurídico. Por quê? Acompanha comigo. A sociedade, economia mista e empresa pública, juntas, são chamadas de empresas estatais. A regra é que elas sejam instituídas para explorar uma atividade econômica. Se elas forem exploradoras de atividade econômica, elas têm que ser tratadas como um particular, ou seja, regime jurídico de direito privado como regra, mas de forma excepcional, eu posso aplicar o regime jurídico de direito público. Professor, mas e se por um acaso ela for criada de forma excepcional para prestar um serviço público? Lembra, ela ser uma prestadora, isso não é regra, isso é uma exceção. Nessa exceção, professor, vai prevalecer o regime jurídico de direito público e depois o regime jurídico de direito privado. Eita, professor, tem muito detalhe, verdade. Eu te aconselho a anotar tudo com muita calma. Dá uma paralisada às vezes no vídeo e anota o esquema no teu caderno. Não fica só assistindo a videoaula, anota tudo, beleza? Vamos continuar? Ainda não acabou. Eu preciso agora juntar esses assuntos. Eu preciso entender como funciona, professor, o regime jurídico e como funciona ele dentro da administração pública. Acompanha comigo o meu raciocínio e vê se eu estou certo. Vai facilitar isso muito na hora da tua prova. Vamos lá. Vou apagar esse lado de cá, que vai ficar muito mais fácil para você na hora da prova. Acompanha. Professor, se eu for analisar a administração pública, eu consigo verificar que existem duas formas de atuação da administração pública, não é verdade? Vejam, professor, a administração pública, ela pode ser criada para prestar um serviço público e para explorar a atividade econômica, não é isso? É sim. Acompanha comigo. Vamos lá. Professor, quando eu estudo a administração pública no Brasil, eu tenho que entender que essa administração pública no Brasil, ela pode ter duas atuações. Ou ela é prestadora de serviço público, muito bem, ou ela é exploradora de uma atividade econômica. Exploradora de uma atividade econômica. Muito bem. Professor, quando a administração é prestadora de serviço público, não me interessa. Ela pode ser uma pessoa jurídica de direito público, mas ela também pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Perfeito. Lembra, toda a administração direta é pessoa jurídica de direito público e presta serviço público. Toda autarquia é pessoa jurídica de direito público e presta serviço público. A sociedade, economia mista e a empresa pública, de forma excepcional, podem ser prestadoras de serviço público e elas são pessoa jurídica de direito privado. Acompanha comigo. Quando a administração pública for prestadora de serviço público, ela, pessoal, vai adotar, acompanha, como regra, o regime jurídico de direito público. Perfeito.
Essa é a regra. Para quem presta serviço público, esta é a regra. Mas, professor, eu não posso adotar o outro como exceção? Pode, pois na administração pública vai ter os dois regimes, um como regra e outro como exceção. Então, em forma excepcional, eu posso aplicar o regime jurídico de direito privado, sem nenhum problema. Perfeito. Professor, eu tenho prestadora de serviço público como regra, regime jurídico de direito público, como exceção, regime jurídico de direito privado. Agora acompanha. Quando a administração pública é exploradora de atividade econômica, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Muito bem. Professor, ela como pessoa jurídica de direito privado, professor, o que acontece? Observe, ela vai adotar, pessoal, como regra, o regime jurídico de direito privado. Opa! E de forma excepcional, como exceção, ela vai adotar o regime jurídico de direito público. Opa! Ficou muito mais fácil agora. Acompanha comigo. Professor, coloca na tua cabeça. A administração pública pode atuar de duas formas. Ou ela é prestadora de serviço público, ou ela é exploradora de atividade econômica. Beleza, essas duas regras. Professor, se ela é prestadora, ela pode ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Como regra, regime jurídico de direito privado. Como exceção, regime jurídico de direito privado. Opa, regra, regime jurídico de direito público. Exceção, regime jurídico de direito privado. Acompanha, dá para acordar. Professor, e se ela for exploradora de atividade econômica? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela, como regra, adota o regime jurídico de direito privado e, como exceção, regime jurídico de direito público. Professor, mas eu te pergunto, o que eu consigo entender disso? Lembra dada na nossa primeira parte de regime jurídico, que eu falei não confunda regime jurídico com personalidade jurídica? Veja, o que define o regime jurídico, pessoal, as relações da administração pública, não é o que ela é, não é o tipo de pessoa que ela é, se ela é de direito público ou de direito privado. O que define o regime jurídico é o que ela faz. Se ela presta serviço público, a regra é o regime jurídico de direito público. Se ela explora uma atividade econômica, a regra é o regime jurídico de direito privado. Lembra, no regime jurídico, o que prevalece dentro da administração pública não é o que ela é. Não é se ela é pessoa de direito público ou direito privado. Interessa é o que ela faz. Se ela é prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Tranquilo? Vamos voltar e lembrar de mais um detalhe? Acompanha comigo, presta atenção. Professor, quando eu olho, então, o regime jurídico, eu tenho que ter na minha mente que regime jurídico é as relações da administração pública. Não foi isso que eu falei? Sim ou não? Então acompanha. Professor, o que é o regime jurídico? O regime jurídico, ele regulamenta as diferentes relações da administração pública. Muito bem. Eu já vi que essas diferentes relações são de dois tipos, não é isso? Ou ela é um regime jurídico de direito público, que é uma forma, ou ela é um regime jurídico de direito privado, que é outra forma. Vejam, quando eu estiver no regime jurídico de direito público, acompanha comigo, a administração pública atua diferente de um particular. Com prerrogativas. Professor, o que seria isso, as prerrogativas? Vejam, quando a administração pública está no regime jurídico de direito público, ela vai ter algumas regras, entre aspas, alguns benefícios que não são aplicados ao particular. Professor, quando eu estiver no regime jurídico de direito privado, a administração pública atua igual
a um particular. Professor, e o que significa isso, professor? Igual a um particular. Significa sem prerrogativas. Então, observe. Quando a administração pública estiver no mesmo nível de igualdade de um particular, regime jurídico de direito privado. Quando ela estiver acima de um particular, regime jurídico de direito público. Professor, me dá um exemplo para ficar mais claro? Dou sim. Vamos imaginar, pessoal, que na sua cidade, na sua localidade, está tendo uma grande enchente. E a administração pública precisa colocar os desabrigados dentro de um ginásio. E você é o proprietário desse ginásio. Professor, a administração vai perguntar se você concede espaço? Não, ela vai usar o teu espaço, você querendo ou não. Por quê? Porque nesse caso, ela está no regime jurídico de direito público. Ela vai atuar de cima para baixo, na verticalidade. O interesse público prevalecendo sobre o interesse privado. Agora vamos imaginar a mesma situação. Na tua localidade, a administração quer alugar o teu ginásio para fazer um evento, uma festa, certo? Eu te pergunto, professor, tu é obrigado a alugar para a administração pública? Não, não, não. Tu aluga se você quiser. Tu pode estabelecer o preço? Pode. Se a administração quiser, é ela que tem que pagar aquele preço? Exato. Veja, ela vai estar no mesmo pé de igualdade que um particular. Ela não vai ter prerrogativas. Regime jurídico de direito privado. Tranquilo? Você entendeu a diferença entre cada um deles? Lembra mais uma vez, regime jurídico são as diferentes relações da administração pública. Regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito privado. Regime jurídico de direito público, relação vertical. Regime jurídico de direito privado, relação horizontal. Dentro da administração pública, o regime jurídico é definido um como regra e outro como exceção, a depender do que ela faz e não do que ela é. Lembra que eu falei? Quem presta serviço público, como regra, regime jurídico de direito público. Quem explora atividade econômica, como regra, regime jurídico de direito privado. Nós não temos um regime jurídico único. Sempre usará os dois regimes. Um como regra, outro como exceção, a depender da sua área de atuação. Beleza? Bom, eu espero que você tenha anotado tudo e que você tenha entendido. Tranquilo? Boa aula, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Na nossa próxima aula, eu encerro aqui em regime jurídico. Obrigado. Tchau.